Então tá, pronto. Então, só para recapitular bem rapidamente, mas vocês estão vendo aí. O mapinha, aquele então que representava a América Latina. Então, do México para o sul, todos os países são considerados então da América Latina, tá? E dos Estados Unidos para o norte, os Estados Unidos e o Canadá, então a América Anglo-Saxônica. Ou temos também a América do Sul, né? Toda a região do Cone Sul até a Colômbia, depois do Panamá até a Guatemala e mais as ilhas, então, a América Central, e do México, então, para o norte, do México até o Canadá, então, a América do Norte, então, tá? Só para recapitular. Então, vamos adiante. Tem alguém com o microfone aberto? É verdade, agora que eu vi a mensagem. E eu acho que é aqui, ó, se ativar. Então, tá. Vamos adiante. Então, hoje nós vamos ver alguns aspectos naturais do continente americano, ok? Prestando atenção, então. Então, um dos primeiros aspectos, então, é que o continente americano ele é um vasto território, né? Um continente gigantesco, né? E ele se estende num eixo norte e sul, tá? Então, ele vem desde o extremo norte do planeta e as suas terras vão avançando até o extremo sul do planeta, né? Quase a região do Polo Sul. O que mais que cabe destacar, então? Nosso continente tem um relevo bem complexo, né? A gente tem várias formas de relevo no nosso continente, tá? Nós temos planícies, depressões e planaltos, né? Inclusive, nós temos montanhas e vulcões no nosso continente, tá? Então, aqui a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco a tela. Acho que é o máximo. Aqui a gente vê um mapa, então, né, do continente americano, ó, do norte para o sul, tá? As três Américas. E a gente vai ver o relevo desse continente, então, através desse mapa, ó. Vamos ver a legenda aqui, ó. Quanto mais claro, mais amarelo ou verde, mais baixo é o terreno. Quanto mais para o marrom, laranja e marrom, mais alto é o terreno, ok? Então aqui, ó, a gente vê toda essa região norte do Canadá, ó, com planícies, ou seja, são áreas mais baixas, tá? A região central aqui, ó, dos Estados Unidos, onde corre o rio Mississippi, e a região litorânea também, ó, áreas mais baixas. Porém, no lado oeste dos Estados Unidos, nós temos as montanhas rochosas. Então, essa região, ó, tem altitudes mais elevadas. Da mesma forma aqui do lado leste dos Estados Unidos, que a gente tem um pouquinho mais os Apalaches, ó, os Montes Apalaches, então, que então é uma região um pouquinho mais elevada, então, do que a área mais central. Tá? Se a gente descer um pouquinho, na verdade, percorrer rumo ao sul, a gente vê o México também, um país aqui, a região do México, ó, um país com altitudes bem elevadas, um país bem montanhoso, tá? E aí a gente vem para a América do Sul, nosso continente, né? Aqui é a nossa porção do continente, onde nós temos na região oeste a Cordilheira dos Andes, é uma região super montanhosa, e por isso aqui aparece em marrom escuro, ó, a cordilheira, vem desde o norte da América do Sul até o extremo sul, ó, lá na Patagônia. Olha só,
todo o oeste do continente sul-americano. E temos também a Serra do Mar e a Serra do Espinhaço, então, que também formam, então, o Planalto brasileiro, ó, que nós temos também aí algumas regiões de muitos morros e muitos planaltos na região leste do Brasil. Tá? Tá claro até aí? Então, aqui, tá, ó, sim, essas montanhas aqui da Cordilheira dos Andes, ó, são montanhas jovens, elas estão se formando recentemente. Já essas aqui da Serra do Mar, as montanhas brasileiras, elas já se formaram muito antes, elas são montanhas velhas, elas já estão se desmanchando com o tempo. A mesma coisa aqui. As montanhas rochosas são mais jovens, e as montanhas do oeste, aqui dos Apalaches, do Planalto Laurenciano ali, ó, são montanhas mais velhas que já estão se erodindo, tá? Outra coisa importante, tá? Que a gente tem que observar aqui através desse mapa é que nós temos depressões nas regiões centrais do continente, né? Já mostrei para vocês nos Estados Unidos e no Canadá, ó, que na parte central, ó, entre o Canadá e os Estados Unidos, a gente tem as planícies, ó, planícies e depressões. Então a gente tem aqui como se fosse um rasgo, ó, no continente, ó. Ele é uma parte mais baixa que as demais, então. E quando a gente vem para a América do Sul, a gente vê a mesma coisa. Então aqui, ó, na região amazônica, ó, o rio escavou essa região toda aqui, ó, e fez toda essa parte aqui ficar mais baixa, ó, do que as áreas ao redor. A mesma coisa aqui com o rio Paraná e o rio Paraguai o rio do Prata aqui embaixo, ó. Rio Paraguai, Paraná, Uruguai e o do Prata, ó, escavaram também essa porção aqui da América do Sul, ó, e também tornou essa região aqui uma planície, tá, pessoal? Então, vamos acompanhando. Então, aqui nesse trecho costa oeste, ele vai falar o que eu já citei para vocês, que são montanhas mais jovens, todo o lado banhado pelo Oceano Pacífico, então, tem um relevo de montanhas jovens, ó, Oceano Pacífico, todo o lado oeste do continente, ó, que é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, desse lado oeste tem um relevo de montanhas jovens, então, tá? Já a costa, inclusive aqui, olha que legal essa foto, ó, que eu não cheguei a ver, ó. Essa foto fica na Cordilheira dos Andes, no Peru, tá? E mostra as lhamas, né, que são aí esses bichinhos que vivem nessa região, e aqui os pessoal que vive lá, ó. O Peru fica mais ou menos aqui, ó. Vamos ver. Fica mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? Nessa região aqui, ó. Então, em algum lugar dessa parte aqui da cordilheira, onde eu tô passando o mouse, foi tirada aquela foto ali, tá? Já a costa leste do continente, que é banhado pelo Oceano Atlântico, tem montanhas antigas, ó. Olha aqui, ó. Elas não são tão altas, ó, porque elas já estão se desgastando, elas são mais velhas, tá? Então, toda a região, ó, toda a costa que é banhado pelo Atlântico, toda a costa leste do continente, ó,
ela tem morros mais baixos, não são montanhas, daí são morros mais baixos, mais antigos, e por isso eles estão já se desgastando com as chuvas, com o tempo, ó, como aparece nessas fotos aqui. Tá? E no centro do continente, tanto na América do Norte como na América do Sul, a gente tem então as planícies e depressões, como eu já mostrei, por causa dos rios, né? Lá na América do Norte nós temos o rio Mississippi, e aqui na América do Sul nós temos o rio Amazonas e a bacia do Prata, né? Que são ali, que eu vou mostrar de novo para vocês, olha aqui, ó. Lá o rio Mississippi, ó, ele escava toda uma planície central, ó, tá até escrito aqui, ó, planície central, ó. Então o Mississippi, o rio Mississippi escava a planície central aqui, ó, dos Estados Unidos, tá? E do Canadá também, um pedaço do Canadá, bom pedaço do Canadá ali, tornando essa área uma planície, uma área mais baixa. As planícies, elas então são áreas mais próximas do nível do mar. Aqui na América do Sul a mesma coisa, ó. Rio Amazonas formando uma planície amazônica, tá? E aqui embaixo também a bacia do Rio do Prata, ó. Todos esses rios aqui formam a bacia do Rio do Prata, que escava a planície platina, tá? Veja bem que interessante, que é isso que ele está explicando aqui na planícies e depressões do centro, tá? Eu posso fazer uma pergunta, assim, por exemplo, caracterize o relevo da porção central da América do Norte e da América do Sul. Como é que tu vai caracterizar? Tu vai falar que essas duas formas de relevo são caracterizadas por planícies e depressões formados pela presença dos rios, né, que se encontram nessas regiões. Vamos adiante. Olha que linda essa foto, ó. Isso aqui é ai meu Deus, no estado do Amazonas, tá? E mostra exatamente a planície, né? Um lugar plano, ó. Dá para ver o horizonte, ó, bem, lá no fundo dá para ver o horizonte bem retinho, ó. Então tu sabe que é um lugar plano e baixo, não tem montanhas, ó, não tem morros. Pode repetir aquela pergunta que tu fez antes sobre, acho que é relevo. É que eu não consegui ouvir, que travou também um pouco. Eu posso, querido. Eu fiz uma pergunta, eu coloquei assim, ó, eu posso criar uma pergunta, né, sobre o relevo, eu posso perguntar assim, ó, é só um exemplo, tá? Caracterize o relevo da porção central da América do Norte e da América do Sul. É um exemplo de pergunta. Aí qual seria a resposta? Tu teria que dizer que é caracterizado por planícies e depressões escavadas pelos rios dessa região, né? É mais ou menos isso que tu terias que responder, no caso de eu fazer essa pergunta hipotética, né? Só para vocês ficarem ligados aí. Aí aqui aparece, ó, a planície amazônica e os rios que compõem o rio Amazonas. Olha como essa região é alagadiça, ó. A floresta fica no meio da água praticamente, ó, de tanto que chove, de tanto que tem rio. Tá? Vamos tentar ver esse vídeo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir assistir. Ventos carregando vapor do Oceano Atlântico tropical sopram continuamente sobre a floresta. E todos os dias, 20 bilhões de toneladas de água ascendem da Amazônia por evapotranspiração. Parte desse rio voador precipita nas encostas andinas como chuva e neve, alimentando as cabeceiras de vários rios, inclusive os que formam o Amazonas. A Cordilheira dos Andes desvia a massa de ar para o interior do continente, onde a umidade alimenta as bacias hidrográficas ao sul da Amazônia.
Além de vapor e oxigênio, as árvores ainda dispersam na atmosfera substâncias que estimulam a condensação da água. Junto com o vento úmido do Atlântico, tudo isso resulta em chuvas torrenciais. Parte da água das chuvas se infiltra no solo, chega a aquíferos, depois emerge e alimenta rios e lagoas perenes. Conseguiram ver? Conseguiram ver e ouvir, gente? Sim. Sim. Legalzinho, né? O que não tá aparecendo nada para mim? Tá tendo um ruído no fundo, não dá para ouvir nada. Ô, senhor, teve um barulho aí que não deu pra ouvir muito bem do vídeo. Tá, querem que eu passe de novo o vídeo? Eu posso passar. Ai, Tá. Acho que é melhor, senhor. Oi? Tá, eu vou Eu passar. acho que é melhor, porque não deu para ouvir muito bem. Tá, não, vou passar. Então, vou fazer só. Todo mundo desliga o áudio agora, tá? Até eu vou desligar o meu e aí eu vou soltar o vídeo. Senhor, se tu desligar, a gente não consegue ouvir o vídeo. Ah, é verdade. Tem razão, esquece. Eu vou deixar o meu ligado, mas deixem o de vocês desligado, tá? Tá bom. Daí a gente vai assistir. É bem curtinho o videozinho, ele é bem legal, tá? Não liguem mais o áudio por enquanto. Vamos voltar lá de novo. Vou aumentar a tela primeiro dessa vez. Tá? Então vou soltar o vídeo. Prestem atenção, ele é bem curtinho, de 1 minuto. Ventos carregando vapor do Oceano Atlântico tropical sopram continuamente sobre a floresta. E todos os dias, 20 bilhões de toneladas de água ascendem da Amazônia por evapotranspiração. Parte desse rio voador precipita nas encostas andinas como chuva e neve, alimentando as cabeceiras de vários rios, inclusive os que formam o Amazonas. A Cordilheira dos Andes desvia a massa de ar para o interior do continente, onde a umidade alimenta as bacias hidrográficas ao sul da Amazônia. Além de vapor e oxigênio, as árvores ainda dispersam na atmosfera substâncias que estimulam a condensação da água. Junto com o vento úmido do Atlântico, tudo isso resulta em chuvas torrenciais. Parte da água das chuvas se infiltra no solo, chega a aquíferos, depois emerge e alimenta rios e lagoas perenes. Viram um pouquinho? Conseguiram ver? Agora? teve Sim. ruído de novo, mas deu pra ouvir. Agora deu. Melhorou um pouquinho, né? É o do Sor. O que vocês estão falando? Deixa eu ver nas mensagens ali o que está acontecendo. Ah, o áudio aberto era o meu. Tá. É, que eu tive que deixar, né? Senão não saía o áudio ali. Não tem problema. Então tá, pessoal. Um videozinho bem legalzinho. Ele vai mostrando o avanço, a entrada de umidade ali na calha amazônica, né, na região amazônica, como essa umidade vinda do mar interage com a floresta e como muitas vezes ela abastece os rios e os lagos dessa região e acaba, muitas vezes, os ventos trazendo essa umidade aqui para o sul do Brasil, né? Muitas vezes chove aqui em Porto Alegre uma umidade que vem lá da Amazônia e a gente não se dá conta disso. Tá? Vamos lá para a gente poder ir adiante. Eu acho que tem mais um outro vídeo ainda hoje para a gente assistir desse material aqui. Aqui aparecem os aquíferos, ó, pessoal. Esse mapa, aquífero, o que é um aquífero? O aquífero é uma água que está embaixo da terra, não é uma caverna, não é para pensar assim, é uma caverna cheia d'água. Não, é uma água que está infiltrada na areia, embaixo da terra, tá? É uma água que a gente pode utilizar ela, a gente pode puxar ela com uma bomba, com um cano, e fazer uso dessa água. Então a gente tem na América do Sul os 2 maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero amazônico, que aparece aqui, e o aquífero Guarani, que, olha só, boa parte dele fica no nosso Rio Grande do Sul. Ó. Vamos clicar aqui, vamos ver o que acontece.
Ó, o aquífero Grande Amazônia, então, né, que foi descoberto em 2013, e o aquífero Guarani, tá? Que é o segundo maior do continente e do mundo também, ó. Aqui a gente está vendo as principais bacias, tá? As principais bacias hidrográficas, tá? Do continente sul-americano, ó. Então, a bacia do rio Orinoco, bem no norte da América do Sul. A bacia do rio Amazonas, que, aliás, é o maior rio do mundo, né? O rio Amazonas, olha o tamanho desse rio, ele vai até lá o Peru, ó. E ele é gigantesco, e a bacia amazônica também é a maior bacia hidrográfica do mundo. E depois temos a bacia do Prata, então, né? Que pega um pedaço do Brasil e outros países aí, como o Paraguai e aqui a Argentina, tá? E aqui aparece de novo, que na verdade aqui é o conteúdo do vídeo, ó, o rio de nuvens, ó. O que acontece? A umidade vem lá do mar, ó, lá do oceano, ela entra na região amazônica, faz chover aqui, abastece os rios e a floresta, mas às vezes é tanta umidade que ela não para aqui, ela continua, vem para o sul, ó, e acaba chovendo na Argentina, Rio Grande do Sul e São Paulo, até na Bahia, ó, em função dessa umidade que vem lá da floresta. Tá? Isso aqui é o que está explicado no vídeo. Ô, senhor. Oi. E o ciclone veio da onde? Deixa eu ver aqui. O ciclone, então, a gente aqui nessa porção aqui que a gente vive do sul da América do Sul, né? Nessa região aqui, a região do Rio Grande do Sul, do norte da Argentina e do Uruguai, ela é uma região propícia, tá, para a formação desses ciclones. Muitas vezes eles se formam no mar, eles acabam entrando no continente e às vezes saem de novo, tá? E mais ou menos foi isso que aconteceu. Então esse ciclone, ele se formou, tá? E ele se movimenta, ele se forma e ele vai andando, que nem um furacão, assim. Então ele se formou, ele entrou no continente, então ele veio sobrevoando a atmosfera e entrou aqui na nossa região, choveu, causou essa ventania, deu todo esse estrago, e aí ele continuou andando e passou para nós, e ele foi indo mais para o norte do Brasil, e quando vê, ele já saiu no mar de novo, já saiu no Oceano Atlântico de novo. Tá? Então ele deu uma volta por aqui. Normalmente, esses ciclones se formam no mar, tá? É no mar que eles se formam, só que eles se movimentam, e aí eles vão andando e vão indo. E aí quando vê, eles entram para dentro do continente, né? Onde nós vivemos, tá? Então o senhor vai seguir mais um pouquinho. Então vamos falar um pouquinho do clima, ó. A gente tem vários tipos de clima, né? Esse continente é tão gigantesco, lá do extremo norte até o extremo sul, né? Ó, nós temos vários climas, né? Equatorial, que fica aqui, ó, na região amazônica, principalmente, né? Que a linha do Equador passa bem por aqui, ó. Tá? Tropical, entre os trópicos, aqui passa o trópico de Capricórnio, ó. Então o Brasil, olha aqui, ó, o Brasil, a maior parte do Brasil é laranja, ó. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país tropical, ó. Tá? Temos o subtropical, num laranja mais clarinho. Aliás, é essa cor que aparece para nós, ó. Nós aqui no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, ó, nós ali, eu tô com o mouse, ó. A gente ali vive numa região de clima subtropical. Por isso que aqui para nós tá esse frio, né? Porque para nós não é tão quente quanto o pessoal que vive na zona que é propriamente tropical, né? E aí nós temos outros tipos, ó, como por exemplo o frio de montanha, que é essa linha azul, ó.
Olha onde é que está a linha azul. O que é aqui onde tem essa linha azul? Frio de montanha. Que porção do relevo é essa? Quem é que vai me responder aí? Bah, eu lembro, mas não lembro o nome. Acabamos de falar. Quem é que lembra aí? Vamos ver. Por que acontece frio de montanha nessa linha aqui, ó, na costa oeste da América do Sul? Falei faz 10 minutos. A cordilheira dos Andes? Muito bem. Quem foi que respondeu? Deixa eu ver lá. Xavier. Quem respondeu? O Xavier? Xavier. Ó, muito bem, querido. Isso mesmo, tu foi lá olhar, né? Ou tu lembrou de cabeça? Não tem problema se olhou. Eu sabia o que era, só não sabia o nome da cordilheira. É, isso mesmo. Então aqui tem a Cordilheira dos Andes, ó. Que é por isso que aqui tem o frio de montanha, porque é muito alto e no pico das montanhas, no topo das montanhas, junta a neve, tá? Gente, vocês têm que começar a se antenar nessas coisas, tá? Vocês têm que entender que o clima da região, ele também tem a ver com o relevo, tá? Não totalmente, mas também tem a ver com o relevo. Aqui, por exemplo, ó, olha aqui esse roxo. O que significa o roxo? Vamos ver. O roxo é o clima polar, ó. É justamente a Groenlândia, o Alasca e o norte do Canadá, ó. Fica perto do Polo Norte, então é clima polar. Aqui também é muito gelado. Tá? Tá claro até aí? Então, assim, ó. O clima tem a ver com o relevo? Tem a ver. Mas a vegetação tem tudo a ver com o clima. Então, assim, agora nós vamos ver o mapa da vegetação da América e vocês vão ver como tem a ver com o clima, tá? Olha aqui. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, ó, onde aparece o equatorial aqui, ó, clima equatorial, onde é vermelho aqui, ó, lá embaixo vai aparecer a floresta equatorial, que é a floresta amazônica. Quer ver? Ó, verde escuro, ó, floresta tropical e equatorial. Então, isso aqui é a floresta, o Equador está aqui, ó, por isso equatorial, ó. O Equador está ali, ó. Então, aqui, ó, região de clima equatorial, então é a floresta equatorial que tem aqui, tá? Ó, vegetação de deserto, ó. Lá na Patagônia, ó, que é uma região fria, ou no Atacama, aqui também, ó, que é onde acontece a Cordilheira dos Andes também, porque a Cordilheira dos Andes é muito montanhosa, então a montanha não deixa a umidade do mar entrar. Então é uma região muito seca. Então vira um deserto, ó. Então tem deserto aqui, tá? Vegetação de altitude é o verde bem escuro. Onde é que aparece a vegetação de altitude no continente sul-americano? Só para ver se vocês estão ligados. Cordilheira dos Andes de novo. Ó. Vegetação de altitude só pode dar nas montanhas. Então, no caso da América do Sul, as montanhas ficam na Cordilheira dos Andes. Muito bem. Então, ó, a tundra é uma vegetação de clima polar, ó. Tundra. Onde ela acontece? Justamente, ó. No Alasca, todo mundo conhece por ser frio, e no Polo Norte, ó, a tundra, tá? Então a vegetação, ela sempre vai ter a ver com o clima, tá? E vocês têm que ter essa noção, tá? De quais são os climas e quais são os tipos vegetais que tem no continente americano. Isso não que vocês tenham que saber de cor e salteado, cada um e onde acontece. Mas sim, vocês têm que ter alguma noção, tá? Então é bom vocês estudarem esse mapa, lerem aqui sobre vegetação e clima e darem uma estudadinha nesses mapas, terem um pouquinho de noção, isso é importante, tá? Então, conforme o que ele está falando aqui, é que conforme a vegetação, né,
a gente pode fazer a exploração, né, dos recursos naturais conforme a vegetação. Então, onde tem florestas, né, obviamente o pessoal explora a floresta, desmata a floresta para pegar madeira, muitas vezes, né? Ou na região das pradarias, né? São ótimas para pradarias e savanas, são ótimas para agricultura, né? Então se cultiva muita coisa lá, tá? Então esse último texto aqui ele está falando isso, ele está mostrando para nós como a vegetação do lugar, a vegetação natural, pode ser aproveitada pelo homem, então, para as nossas mais variadas necessidades. O que é essa foto aqui? Mata Atlântica, ó, também é um tipo de floresta que acontece junto ao mar, na costa atlântica, ó. Olha quantas árvores, também é uma das maiores florestas do mundo, a nossa Mata Atlântica. Super prejudicada, super impactada pelas agressões que o ser humano causa na natureza, né? Tá? E eu preciso saber, assim, ó, gente, na verdade, por hoje de conteúdo era isso. Eu preciso saber se vocês entenderam, se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver as mensagens aqui. Onde fica Viamão nesses mapas do livro? Meu pai do céu, como é que nós vamos achar Viamão agora? Viamão a gente tem... Deixa eu ver para ti aqui, para um pouquinho. Viamão, querido, ele fica pertinho do ladinho de Porto Alegre. Então, se a gente olhar lá, ó. Vamos ver. Esse pegou Viamão lotado, como é que falam? É assim que falam, né? É que é lá que meus avós moram. Então, vamos ver rapidinho aqui, não tem problema. Então, tu pega um Viamão lotado e vai lá para visitar o vô e a avó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tá Porto Alegre, ó, onde eu tô com o mouse, ó. Viamão fica ali do ladinho de Porto Alegre, ó. Vamos no mapa do clima. Ó, clima. Porto Alegre tá ali, ó. Viamão tá do ladinho. Tá? Nessa região subtropical. E se a gente olhar no mapa da vegetação, a mesma coisa, ó. Porto Alegre tá marcado ali como pradarias, ó. Ali, ó. Viamão ficaria mais ou menos por ali também, tá? Ah, mas com certeza eles estão passando filtro, não precisa nem olhar no mapa para saber. Se tá frio para nós aqui em Porto Alegre, tá frio para quem está em Viamão também. Eu não lembro onde é que era a mãe da minha mãe, ela não mora aqui em Porto Alegre. Ela falou que na cidade dela, que é aqui perto, acho que é no Rio Grande do Sul, tava -1. -1? Menos. Esse é o frio de Renguiacusco, como chamam, né? Não, tá bem frio. Tá, então vamos se agasalhar, vamos se cuidar. Tem mais alguma dúvida aí, gente? Não? Então vocês façam as leituras desses textos de novo, porque você sempre tem que ler os textos que o senhor lê junto com vocês, mas vocês têm que ler de novo, tá? Fazer um resuminho no caderno, tá? Semana que vem, o senhor vai aplicar uma atividade sobre esses textos aí, tá? Então é bom vocês fazerem antes para estarem bem preparados, tá? Senhor, pode repetir as páginas? Posso. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Então, Tá. Vamos ver o que nós já vimos, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, nós já vimos a unidade 1 todinha, tá? Temas 1, 2, 3 e 4 da unidade 1, nós já vimos. Nós já vimos também a unidade 2, né? Ainda no trimestre passado, tá? Os sistemas econômicos, né? Capitalista e socialista. Nós vimos um pouquinho da Guerra Fria, a regionalização do mundo em países desenvolvidos ou menos desenvolvidos, a produção e o comércio mundiais, tudo isso nós vimos na unidade 2 no trimestre passado.
Agora, então, nós estamos na unidade 3, segundo trimestre, unidade 3. Já vimos a regionalização da América. E agora nós estamos no tema 2, que são os aspectos naturais, tá? Unidade 3, tema 2. Que fica entre a 76 e a 70 e a 80, mais ou menos, 81, tá? Então, os aspectos naturais é o tema 2 da unidade 3, entre as páginas 76 e 81, tá? Semana que vem, então, na próxima aula, nós vamos ver o tema 3 e 4, tá? População e economia do continente americano, tá? Então, vão se preparando. Ok, Sora, obrigado. Então tá, meus queridos, foi muito bom ver vocês, saudades, tá? Vão fazendo os estudos, aproveitem o final de semana, descansa, mas também estuda. Se agasalhe e fique em casa, não vai para sair para a rua, que a coronavírus está aí ainda, né? E semana que vem nos falamos, então. Aí a gente dará continuidade. E eu vou aplicar a atividade semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Então tá. Tchau para vocês, um beijo.